Vamos lá, boa noite pessoal, tudo bom? Faz tempinho que eu não gravo um vídeo. Na verdade, dei uma desanimada de gravar os vídeos. Eu vinha gravando periodicamente, mas o alcance da internet, das minhas redes pelo menos, né, perdeu muito alcance. Quando a gente fala de alguma coisa que as pessoas não querem ouvir, agora eles meio que limitam o alcance do que a gente fala, do que a gente diz, do que a gente publica, né? Então, perdi um pouco a vontade, mas considerando os últimos acontecimentos, me deu muita vontade de falar um pouquinho. Acabei de estudar um pouquinho, tomei um banho, tô aqui esperando começar o jogo para ver o meu Palmeiras ser campeão de novo. Acho. Mas se o Corinthians for também, fez por merecer. O assunto é a moça lá, Débora, né? Que está sendo julgada e possivelmente foi indicada para pegar 14 anos de prisão. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da pena de vandalismo, que foi o que ela cometeu, né? Ninguém está querendo isentar ela de nada, senão que ela cumpra aquela suma a culpa dela pelo ato de vandalismo. E vamos lá, gente. O ato de vandalismo, eu acho, eu tinha marcado aqui, mas acabei riscando, eu acho que é artigo 163, salvo engano. E diz que para vandalismo simples, a pena pode variar de 6 meses a 1 ano de detenção, dependendo da gravidade. Simples assim, se não envolver patrimônio público, né? Se for um vandalismo num muro, um poste de iluminação, de 6 a 1 ano, mas dificilmente a pessoa pega cadeia. De 6 a 1 ano de prisão e, salvo engano, 6 cestas básicas ou trabalho comunitário. E se o crime for cometido com muita violência, se for contra patrimônio da União, que é o caso, né? A estátua lá, a estátua do STF, a pena pode ser de 6 meses a 3 anos, que também, se for um réu primário, dificilmente a pessoa pega prisão, pega uma prisão domiciliar, que eles falam, ou transformado em serviços comunitários. O exemplo disso acho que foi 2016, salvo engano também, fizeram a mesma coisa com a mesma estátua, com uma tinta vermelha, e alguns intelectuais aí acharam até bonito, falaram, nossa, que obra de arte, né? Se eu não me engano, quando a lei do aborto foi aprovada, alguma coisa assim, foram lá, jogaram sangue e tinta vermelha nas partes íntimas da estátua, dizendo que a estátua tinha abortado a justiça, e muita gente achou lindo aquilo lá, que manifestação democrática, a pessoa está manifestando a contrariedade nela quanto à aprovação daquela lei naquele momento. E um crime um pouco mais sério, eu não lembro o nome da pessoa, mas foi quando queimaram uma estátua, acho que de Borba Gato. Essa pessoa foi julgada, foi condenada a 3 anos de cadeia, que foi revertida em prisão domiciliar, ou seja, ele não ficou um dia em cela. E aí o nosso excelentíssimo, que está ocupando o cargo de ministro da Justiça lá, quer que a senhorita Débora, que praticou um ato de vandalismo, amargue 14 anos de prisão por ter escrito ou perdeu uma anela na estátua. Ele alega que ela entrou no prédio, que ela cometeu outros crimes dentro do prédio, mas não há comprovação disso. O que se comprova hoje é que ela foi lá e escreveu perdeu o mané e que ela deve cumprir uma sentença assim de vandalismo, acredito, cesta básica. Se for de 6 meses a 1 ano de prisão, ela já cumpriu, porque ela já está presa há 2 anos, sem julgamento, né? E hoje ela fez um vídeo, não sei se foi hoje ou foi ontem, mas ela fez um vídeo pedindo perdão por tudo, dizendo estar arrependida. E sinceramente, o que me deu mais vontade de falar um pouquinho hoje foi assistir esse vídeo. Eu assisti esse vídeo 3 vezes. E depois nos comentários dos vídeos e nas minhas próprias redes eu vi algumas pessoas comentando lá de uma forma tão desumana e desleal, de tão mau caráter, de um espírito tão baixo, né? Porque nós não estamos falando de um bandido, de uma bandida no caso,
Mas o que as pessoas não conseguiram notar naquele vídeo que ela gravou, que não é só um vídeo de desespero, é um vídeo de tortura, né? Analisem, assistam mais de uma vez o vídeo e você vai conseguir perceber que a dona Débora, a senhora Débora Santos, ela foi no mínimo coagida a dizer aquelas palavras. É claro que ela tem o interesse de sair de lá, que ela não deve estar aguentando mais ficar presa, né? Mas ela está com uma dependência física e emocional muito grande, proveniente de uma tortura. Como foi feita essa tortura, de que forma foi feita essa tortura, nós nunca vamos saber. Se eu fosse um representante público, tivesse algum vínculo com a justiça, seja a OAB ou qualquer entidade do mesmo nível, eu pegaria esse vídeo e jogaria contra a União num processo de tortura para que isso não passasse em branco. Não pode, né? Não dá para envolver ela, que se envolver ela vai piorar a situação dela. Ela precisa sair da cadeia, ela deve sair da cadeia, porque se o crime dela foi o vandalismo, ela já cumpriu a pena dela. E tem aí esses senhores aí, esses desumanos, esses desleais, esses mau caráteres, esses apoiadores de torturadores, apoiadores de quadrilhas, de organizações criminosas, querendo condenar ela a 14 anos de prisão. Mas o que me magoou mais no dia de hoje foi ver comentários de pessoas do meu próprio convívio, pessoas que eu conheço, claro, que fazem parte da minha rede, comentar de forma tão baixa, tão desumana e de um nível de caráter que eu não consigo nem falar, tá? Para não ofender mais. Apesar que esse tipo de pessoa não deve se sentir ofendido por nada. Então, mas olhando o lado positivo, isso me fez sair da minha zona de conforto, do meu desânimo de comentar às vezes algumas coisas sobre política, sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, e me trouxe aqui para gravar um videozinho nesse meu intervalo aqui. Espero que as pessoas consigam ir até o vídeo e, no mínimo, sentir um pouquinho de compaixão e entender o nível de tortura emocional que a Débora Santos está sofrendo. Beleza, pessoal? Vou postar esse vídeo aí e agora eu vou tentar pelo menos uma vez por semana fazer um videozinho pra gente brincar um pouco de falar. Até o dia que a gente não puder falar mais, né? Que não tá muito longe. Obrigado, boa noite. Vamos assistir o jogo agora e torcer pro Verdão. Tchau, tchau.